Glória a Deus, Deus abençoe. Olha que palavra maravilhosa. Que bom ouvir essa palavra. Vocês viram como é importante tomar decisão? Você está aí, Jonathan? Isabelle, que bênção. Vai chover hoje. Vai não. Que bom que vocês vieram. Aqui é a casa de vocês. Se você veio aqui hoje é porque Deus quer falar com você. Hein, John? Deus precisa falar com você. E Deus tem os seus meios de falar. Deus tem as suas maneiras de agir. Deus falou através do Marcos. Deus falou através do Jair. Deus falou através dos louvores. Porque Deus fala de várias maneiras. Deus fala de todas as maneiras que você pode imaginar. Deus fala até pelo sonho. Quando você acha que não, Deus está falando com você pelo teu sonho. Deus fala até quando você está trabalhando. Às vezes você está trabalhando, está preocupado para resolver um problema. Aí o Espírito Santo vai e te sopra uma ideia. Eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou ligar para fulano de tal. Eu acho que eu vou ligar para alguém. Sabe, então Deus ele se comunica conosco. Deus ele fala conosco. Esse é o grande segredo na vida de uma pessoa. É quando você busca a Deus em espírito e em verdade. Esse buscar a Deus, ele é tão importante porque ele precisa ser uma necessidade. Eu não digo uma obrigação, mas é uma necessidade. Você precisa estar diante de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você, para que o Espírito Santo tenha acesso ao seu coração, para que ele tenha acesso ao seu corpo, e principalmente para que ele tenha acesso à sua mente. O esfriamento espiritual é o que tem nos afastado de Deus, porque o nosso inimigo, olha para mim por favor, o nosso inimigo, ele não se apresenta para você como inimigo, diretamente a você, ele tem meios de agir, ele tem maneiras de agir, e como ele faz isso? Usando a parte da sua vida que mais está fragilizada, porque o inimigo, ele nos observa. Da mesma forma que Deus nos guarda, o inimigo também, ele nos observa. Por quê? Porque ele é perspicaz, ele é sagaz, ele é articulador. O inimigo, ele foi confrontar o nosso próprio Cristo, ele foi debater com Cristo. Olha o tamanho da afronta dele. Ele pediu para Jesus para se andar com Pedro. Olha o tamanho da ousadia dele. Então ele é terrível. Quando você olha para a vida de uma pessoa e você diz assim, interessante, essa pessoa era de um jeito, e por acaso a personalidade dessa pessoa mudou, o comportamento dessa pessoa mudou. A doença do século é a doença da depressão, é a doença da alma. Por quê? Porque o diabo sabe que através de uma música, através de um filme, através de uma palavra, através de um relacionamento, através de algo mal resolvido na sua vida, ele tem uma porta aberta para entrar dentro da sua alma, e quando ele fere a sua alma, ele consegue bloquear o acesso de você a Deus. Tem pessoas que são emotivas, tem pessoas que dependendo da música que ela ouve, ela chora, dependendo da música que ela ouve, o coração dói, dependendo da música que ouve, fica triste na hora. Por quê? Porque o diabo sabe que em algum momento da sua vida, aquilo te marcou, aquilo te feriu, e toda vez que você tem essa abertura, é ali que o diabo vai entrar. Quando a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, por quê, Jonathan? Porque eu tenho que estar na igreja. Como assim, pastor? Eu preciso estar na igreja mais do que vocês. Eu tenho que estar sempre aqui,
porque senão o diabo me pega, senão esfria. E Ele sabe das minhas fragilidades, é uma luta diária, por isso que a Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, porque eu não quero ir para o inferno. Quando você morre sem a salvação, sem a comunhão com Deus, você vai para o inferno, e o inferno não é brincadeira. O inferno não é algo que você acorda hoje, dorme hoje e acorda amanhã, não. O inferno, uma vez que se morre, segue-se o juízo, e uma vez que vai para o juízo, vai para a morte, e a morte eterna, lá vai haver ranger de dente, fogo, sofrimento. E o diabo, o que ele faz com a pessoa? Quando a gente comete erros, quando a gente, vai se afastando de Deus, ele sempre diz assim: não, vai dar tempo de você voltar, é ou não é? Não fui hoje não, mas amanhã eu vou. Não é isso. Ele sempre cria, ele sempre vai protelando, ele sempre diz: não, hoje não dá, mas fala que você vai semana que vem. Eu vou ligar para o meu pai. Não, já que não dá para ligar hoje, diz que vai ligar amanhã. A gente sempre está protelando alguma coisa na vida, sempre, eu tenho que fazer isso. Não, depois eu faço. Não, você tem que depois eu faço, não, depois eu vou. Você sempre está empurrando, o diabo sabe que é uma maneira, hoje é quarta-feira, não, hoje eu não vou na igreja não, mas no domingo eu vou. Aí acontece um imprevisto no domingo, poxa, nesse domingo vai ter uma festa, não vai dar para mim ir. Não, na segunda-feira eu cheguei tarde, vou fazer mais horas, também não dá. E quando você vai ver, sem você perceber, você se afastou de Deus. Você não sabe o dia, nem quando, nem como, simplesmente o Espírito Santo, aquele relacionamento que você tem, vai esfriando. É como a gente tem a nossa esposa, e eu tenho que ter comunhão com a minha esposa, ela tem que ter comunhão comigo, eu tenho que, uma vez ou outra, eu tenho que sair para dar um passeio com ela, não tem que criar um relacionamento, eu tenho que agradar ela. Um dia ela me agrada, um dia eu agrado ela, não é verdade? O relacionamento com o pai agrada o filho agrada o pai agrada o filho. Quando o filho é mal criado, isso não é bom, porque rompe o relacionamento, não é verdade? As coisas só funcionam quando tem um alinhamento. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você tem que aprender de uma vez por todas que o mundo não está brincando, o mundo está aí, e você nasceu para vencer, você nasceu para romper, você nasceu para conquistar. Quem manda na sua vida é você. Olha aqui, quem manda na sua vida é você. Você manda, você tem o acesso. Deus te chamou. A partir de hoje, quando você vê que algo vem na sua mente, é muito fácil você identificar quando é Deus falando com você e quando não é Deus. Quando você começa a se aproximar de Deus e da palavra, você começa a identificar o diabo rápido. Quando você diz assim: hoje eu vou buscar Deus, você liberou essa palavra, hoje eu vou buscar Deus, pode ter certeza que na hora que você for, alguém vai te ligar, um imprevisto vai acontecer, alguém vai chegar na hora, vai acontecer 1000 coisas, e vai passar, e você nem vai lembrar de buscar Deus. O diabo faz isso, ele sabe como é que funciona, agora quando você determina, quando você decide buscar Deus, você vai contra até mesmo o seu pensamento, você confronta você mesmo, você luta contra a carne, é a carne querendo te levar para o erro, e Deus querendo te trazer para fazer o certo, é a carne te induzindo a mentir, e Deus te induzindo a falar a verdade, é a carne te induzindo a ser uma pessoa ruim, e é Deus te induzindo a ser uma pessoa boa, é a carne dizendo para você: vai dar tempo, não se preocupa, para que você vai hoje, para que você vai fazer isso hoje? Nós lemos semana passada aqui, o bem, que se eu posso fazer o bem e eu não faço, isso é o quê? É pecado. Por quê? Porque eu tenho acesso de tomar a minha decisão, porque naquele grande dia, você imagina Deus falando com você, você imagina nós passando pelo grande julgamento da parte de Deus, Deus falando para você, mas você teve a oportunidade de fazer. Você vai dizer: Senhor, eu fui no culto, não é verdade? Senhor, eu preguei a sua palavra, Senhor, eu cantei, mas você não estava 100% comigo, você não estava alinhado comigo, você só me buscava quando sobrava tempo,
Você só fazia o meu querer quando sobrava. Eu sempre fui o último da fila na tua vida. Porque é verdade, a gente acha que dá prioridade para Deus, mas a gente não dá. A gente não dá prioridade para Deus. Se a gente fizer uma listagem de 10 coisas e você colocar qual a tua prioridade, é isso, qual é a tua prioridade, é aquilo, qual a tua prioridade, é aquilo, quando você vai lembrar, no último da fila, aí a pessoa diz: vem cá, e Deus na tua vida está onde? E é verdade. Então, às vezes, se você pegar uma listagem agora, imagina você com papel, com uma caneta na mão, qual o teu sonho? Meu sonho é esse, e depois é aquilo, e depois não sei o que lá, e depois isso, e depois aquilo outro. Aí você pergunta: vem cá, só uma pergunta, onde é que Deus entra na sua vida? Onde é que Ele está? Em que posição de 0 a 10 Deus está na tua vida? Aonde que Ele está? É mesmo, né? Por quê? Porque vai contra a palavra de Deus. O nosso corpo, ele vai pontualizando o que é importante para ele. Agora, quando você está alinhado com o Espírito Santo, o que a palavra diz? Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Olha, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Por que primeiro buscar? Porque Deus é prioridade. E por que justiça? Porque o mundo é injusto. O mundo é injusto. O mundo é covarde, o mundo é cruel. As pessoas não têm pena uma das outras. Sabia? Pelo contrário, tem pessoa que ama dar notícia ruim para os outros. Tem pessoa que se apressa em contar algo ruim para os outros, para ver a derrota da pessoa. Tem pessoa que se apressa em dizer: já está sabendo o que? Você foi mandado embora. Então tem pessoa que, por quê? Porque a pessoa, ela se apropriou desse lado terreno dela, carnal, da carne. Por isso ela declina para o lado ruim. É isso aí. Quanto mais você está perto de Deus, mais você se conecta com o Espírito Santo. E verás a diferença entre o que serve e o que não serve. É simples. Quem é de Deus, você olha para a vida dele e vê que ele é de Deus. É simples. Quem é de Deus e está alinhado com o céu, você olha para ele e vai ver que é uma pessoa de Deus. Fala como alguém que é de Deus, se comporta como alguém que é de Deus, e vai colher algo grande como alguém que é de Deus. É simples assim. Porque o diabo, ele é sagaz, ele vai dando corda, e depois ele puxa essa corda. Quem está com a Bíblia aí? Abra aqui, coloca aí, Salmos, capítulo 1. Essa quarta-feira é uma quarta-feira de alinhamento, Jorge, para que a gente possa junto se fortalecer um com o outro, porque às vezes o Jorge está aqui tocando e Deus está usando o Jorge através da música. Todo mundo que vem na igreja tem um papel fundamental. O Renan estava aqui na bateria. Então assim, você, pastor, mas eu estou aqui hoje, o John eu vim aqui hoje, né? Não foi por acaso que você veio aqui. Deus, ele investe na gente, Jonathan. Deus, ele investe. Deus, ele acredita. É por isso que você vê tanta pessoa que perde a vida rápido, tanta pessoa que padece muito rápido, tem outros que são resistentes. Você está entendendo? Tem pessoas que é resistente, luta, cai, apanha, sofre, vem luta, vem problema, vem aqui, se machuca aqui, e não sei o que lá, mas vira e mexe, vem buscar Deus. Vira e mexe, o Espírito Santo toca em você e fala: vem que eu estou te esperando, vem que eu estou te esperando, vem que eu vou cumprir algo na sua vida, vem que eu vou realizar algo na sua vida. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui nesse exato momento. Olha o que está dizendo aqui, ó. Eu quero que você preste muita atenção comigo aqui, ó. O que está dizendo ali, ó? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que coisa importante. Volta lá só um pouquinho. Que coisa maravilhosa. Olha, você não precisa inventar nada na sua vida. Viva uma vida debaixo da palavra de Deus, porque não é o que eu falo, é o que a palavra diz. Eu não posso me guiar se baseando-me
na sua opinião, ou no seu pensamento, ou na sua filosofia, não. Eu tenho que seguir um mandamento, eu tenho que seguir um manual. Eu tenho um manual para seguir, não é? Mas eu acho, não. Esquece o que você acha, você consegue aplicar às vezes até na sua vida, na sua formação pessoal, mas se tratando do espiritual, não precisa. Pastor, tem como dar certo? Tá, cadê? Está aqui. Pastor, é possível eu romper, é possível eu ter uma vida, é possível eu realizar o meu projeto de vida, é possível eu conseguir chegar onde eu sempre quis chegar, como é que eu faço? Está aqui, olha lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio aqui é quem está fora da direção de Deus, o ímpio aqui é quem não tem o Espírito Santo, o ímpio aqui é quem não tem fé, o ímpio aqui é quem não é comprometido com Deus, o ímpio aqui não segue a palavra, o ímpio aqui não creu, não foi batizado, não se tornou uma nova criatura, não nasceu novamente. O ímpio aqui, ele está sem direção, aquele que não ajuda espalha, e o problema é que você está seguindo o conselho do ímpio. Você imagina que se você tem uma deficiência visual, por favor, você tem uma deficiência visual, Jorge, e você quer atravessar uma avenida de 3 faixas, aí você vê, aí do seu lado também está um cego, os dois sem bengala ali, vocês dois têm que esperar alguém que enxerga para guiar vocês. O problema é, uma pessoa sem visão, pegando conselho com quem não tem visão, em vez de você ir para frente, só vai para trás, só dá errado, liga para quem não é para ligar, fala com quem não é para falar, conta dos seus problemas para quem não é para falar, pega um problema da sua casa, expõe para quem não é para expor, a pessoa está com muito mais problema que você, está com muito mais dificuldade que você, a pessoa acaba te influindo negativamente, em vez dela falar para você, olha, vai dar jeito sim, sabe, ama tua família com certeza gosta de você, é só um problema, ela diz para você, não, eu abandonei minha família, eu abandonei meus irmãos, eu não quero saber de ninguém, agora é só eu e Deus, se eu fosse você, fazia o mesmo. Não, mas eu estou com problema lá em casa, rapaz, os problemas, dificuldades, é por isso que eu estou solteiro, eu separei logo, fiquei mais feliz. O ímpio não tem conselho para dar, do ímpio não sai nada que aproveita, porque o ímpio não tem conexão com Deus, é por isso que dependendo de onde você está, você não ouve, você não escuta o que as pessoas estão falando, você tampa os seus ouvidos, para você não se contaminar, amém? E o que define mais ainda, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem todo lugar que você, mas eu estou na faculdade, mas eu estou no trabalho, tudo bem, você está fazendo o que você tem que fazer, mas passou dali, se você andar um pouquinho mais para onde você não tem que andar, você vai se contaminar, você vai se perder. Já viu aquele ditado? Ele estava no lugar errado, na hora errada, foi pegar um, pegou os dois. Por quê? Porque em situações que você não conhece, você passa por alguém que você não conhece, olá, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, rapaz, tal, beleza, tchau. Não tem assunto, não tem conexão, vocês não estão no mesmo espírito, não estão na mesma visão, não vai sair nada que faz sentido ali, sabe? Não vai sair assunto produtivo. A pessoa que tem a mente aberta, a pessoa que tem a mente de Cristo, a pessoa que quer crescer, que quer evoluir, deixa eu falar uma coisa para você, quando você tem o Espírito Santo na sua vida, quando você tem a presença de Deus na sua vida, até o jeito de você falar, até o jeito de você se portar, até o jeito de você se comunicar, a sua mente quer crescer, ela quer evoluir, você está no Espírito Santo, Deus está com você, você quer ideias novas, quer crescer, quer ampliar, sabe? Eu quero ajudar na minha casa, eu quero dar, sabe, poder ir para um lugar que eu nunca fui, eu quero conhecer, eu quero abençoar outras pessoas, eu quero estar em comunhão com meus irmãos na igreja, eu quero proporcionar para o meu pai, para a minha mãe, talvez o que eles não tiveram, mas se Deus me abençoar, eu vou proporcionar, eu vou honrar o meu pai, eu vou honrar minha mãe, eu vou honrar Deus, sabe? Como se diz, pensamento de progresso. Mas quando você senta na mesa errada, quando você fala com as pessoas erradas, quando você se comunica errado, tem pessoa que sem a presença de Deus, não sabe nem se comunicar, não sabe nem falar, não sabe nem o que fala. Às vezes Deus quer até abençoar a gente, mas sem o Espírito Santo, o diabo tira a nossa visão por completo. Pode passar o próximo aí. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Por que a lei do Senhor? A lei é o mandamento, já falamos aqui, a lei é a palavra, né? Quando você busca a palavra de Deus, você está falando com Deus. Por quê? Porque a palavra, até quem aqui fala em tão alto? Quem aqui anda na rua falando sozinho às vezes? Pega falando sozinho. Já viu isso? Quando você quer falar com você mesmo, às vezes você está tão animado, tão empolgado, que você começa a falar os seus projetos, sabe? Aí às vezes você fica pensando, aí você fala, poxa, se isso desse certo, eu fazia aquilo, aí eu faço aquilo outro, não sei o que lá, e no final do ano eu faço aquilo, e eu vou viajar, e quando eu for viajar, eu vou chegar na França, eu vou na Torre Eiffel e tal, eu vou no Brasil, e você vai fazendo altos planos ali, hein? Às vezes até deitado na cama fazendo um plano, então que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e tal, e altos, até viaja, vai até em outro país e volta, meu irmão. O que gera fé? É a palavra. Por quê? Porque a palavra tem poder. Ela tanto abençoa como amaldiçoa. E quando você ouve a palavra errada, quando você escuta algo, esse algo fica martelando aqui na sua cabeça. Quando é algo negativo, quando é algo, rapaz, eu estou pensando em fazer isso, faz não que deu errado, para mim vai dar não, pior coisa que você vai fazer. É mesmo? É. Poxa, meu, eu estava sonhando tanto comprar esse carro é uma porcaria, vai bater o motor, bateu, não presta. Rapaz, mas eu pesquisei tanto esse carro, eu pesquisei tanta, vai para a França? Cuidado, hein, lá está tendo guerra, vai ter guerra, você vai para lá. Mas eu estou tanto tempo, então, quando você tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, você medita de dia e de noite, você começa a passar por um divisor de águas, você começa a ser diferente, você já não é mais guiado pelas pessoas erradas, porque só tem uma coisa na nossa vida, que nos dá fé, e nos dá credibilidade com Deus, chama-se ouvir o quê? Ouvir a fé vem pelo quê? Ouvir quem? E como é que se adquire fé sem ouvir a palavra de Deus? Não tem. O Senhor está dizendo então que até hoje, aonde eu estou, eu não rompi ainda, porque eu estou ouvindo a palavra errada, claro. Você ouve as pessoas, você ouve o diabo, você ouve tudo, menos Deus. Você ouve tudo, menos o Espírito Santo de Deus. Porque quando você ouve o Espírito Santo, você tem uma mente de Cristo. Tem coisa que já é automático. Quando o Espírito Santo está na sua vida, já é automático. É igual o carro automático, você colocou a primeira, vai embora, acabou. Não tem que ficar só passando, é automático, você já tem que estar no automático. Quem sabe dirigir, quem está começando a dirigir, pensa na embreagem, quem já dirige é automático, tudo é automático, não é? É automático. Você vê quando, às vezes a gente não tem tanta habilidade de cozinhar como as mulheres têm, mas a mulher está fazendo um arroz aqui, está fazendo feijão, faz uma salada, já faz isso aqui, já vê aquilo ali, já tem telefone, e já faz 10 coisas de uma vez só, é automático. E quem tem o Espírito Santo de Deus, vive já no automático, a sua mente blindou já, por quê? Você aprendeu a meditar na palavra de dia e de noite, e o que gera a palavra? Fé. E o X da questão, acima disso tudo, é que quem aqui gosta de agradar a Deus? Quem aqui quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Quem quer? Todos queremos agradar a Deus, não é isso? E como que a gente agrada a Deus? Tendo o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus, olha só que coisa interessante, Deus não se agrada de pessoas que é duvidosa, medrosa, incrédulas, não tem pacto com Deus. Como é que o Espírito Santo vai habitar nisso? Como é que vai habitar? Para ele habitar em mim, eu tenho que ter fé. Por quê? A fé é o que? É crer, é acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acreditar na sua palavra, me entregar para ele, para me tornar uma nova criatura. E só tem um jeito, seguindo isso aqui, a palavra que estava aqui, que sumiu, essa palavra mesmo, isso. Vamos lá para a próxima agora. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo,
e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore bem posicionada, ela gera fruto. Quem aqui já pegou manga no pé? Não é bom comer um fruto da árvore? Goiaba, carambola. Tem pessoa que nem sabe o que é carambola aqui. Quem sabe o que é carambola? Todo mundo, né? O Jorge não sabe o que é carambola, sabe? O pequenininho não sabe. Tá vendo? Nem todo mundo sabe o que é carambola. Também não sabe, não, né, Isabela? Entendeu? Quem é de Deus dá fruto. Quem é de Deus está plantado, ó, junto ao ribeiro das águas. Você sabia que uma árvore, quando é plantada junto do ribeiro, ela não precisa de nada, meu irmão, já está enraizada. O solo já é fértil. Quando você está com seus pés fincados em Deus, você vai dar fruto. É impossível, Bruno, uma pessoa que está na fé com Deus não dar fruto. É impossível. Porque quem está fincado com os pés na rocha, não é a religião, não é a tradição, não. É o ambiente. Aqui, a estrutura é aqui. Olha só, quando nós, porque eu digo nós, porque o pastor não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, ninguém rompe sozinho, se nós não estivermos juntos. Eu digo isso com muita propriedade de causa, porque nós somos uma só família, um só povo, estamos conectados no mesmo espírito e falamos a mesma língua. Por favor, eu sozinho não tenho força o suficiente. Sabe por quê? Porque se eu tivesse força o suficiente, eu ficava na minha casa. Aí sabe o que eu faço? Eu vim para cá, porque aqui eu tenho meus irmãos. Aqui eu estou junto com você. Aqui vai chegar um dia que eu estou até desanimado, desmotivado, mas quando eu chego aqui, Dinei, quando eu chego aqui, eu estou com meus irmãos, e eu vejo que eu não estou sozinho nessa caminhada, tem pessoas comigo, eu sei que se eu tropeçar, o Marcos vai me estender a mão. Vai, profeta, vai. Então assim, se eu, tem alguém que vai me estender a mão, tem alguém que está com você. Isso é o diferencial na minha vida. E detalhe, eu tenho certeza como a comunhão ela é tão grande quando nós estamos no mesmo espírito, no mesmo espírito, que fica até difícil o diabo te abraçar, ou te pegar, ou tirar você do foco. Fica até difícil. E outra coisa, tudo, olha só, tudo o quanto fizer, prosperará. A prosperidade não é um acaso. O ímpio prospera? Claro que sim. O ímpio prospera? Claro que sim. E detalhe, o ímpio prospera em passos largos. Só que a prosperidade dele é terrena. Você vê que o ímpio, quando tem muito dinheiro de um lado, ele é depressivo do outro. Não tem saúde do outro, tem uma vida infeliz. Por quê? Porque o mamão, o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é transitório, o seu Deus, sabe, ele é o que tem aqui agora na sua mão. É diferente de quando você prospera, é diferente de quando você acorda. Só de você acordar e o Espírito de Deus está com você, você já está próspero, desde a hora que você levanta. É diferente de você prosperar com Deus. Quando Deus está com você, olha, aonde você coloca a mão, Deus coloca com você. Aonde você coloca os seus pés, Deus coloca com você. Porque você olha e você diz, Senhor, eu não estou afim de riqueza, eu estou afim de prosperidade. E detalhe, tudo que o Senhor fizer por mim, eu não quero reter apenas, eu quero ser bênção na vida de outras. Esse é o maior segredo de todos. E você só aprende isso aqui, a não ser uma pessoa avarenta, uma pessoa, sabe, fechada, uma pessoa que só pensa em si próprio. Não, pensa no seu irmão, sabe, Senhor, tudo que o Senhor fizer por mim, eu quero poder fazer por alguém. Se o Senhor me abençoar, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas, e quanto mais você abençoar, mais abençoado você será também, ok? E, para finalizar, pode colocar o 6 aí, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. É tão triste quando você conhece alguém que você ama, quando você conhece alguém que trabalha com você, e você olha para essa pessoa e diz, poxa,
que pena que essa pessoa não conhece a verdade. Eu queria tanto que o meu primo conhecesse a verdade. Eu queria tanto que o meu amigo conhecesse a verdade. Por quê? Porque a gente que é de Deus, você sabe quando uma pessoa está caminhando para o abismo. Você sabe quando uma pessoa está se perdendo. E do nada, a vida é um sopro. Então, cada minuto é importante, cada minuto é valioso. Então, quando você puder, onde você estiver, fale da palavra, compartilhe a palavra. Não importa o que a pessoa vai pensar, não importa o que ela vai fazer, não importa quando você olhar para alguém que está triste no balcão, num café que você vai para no restaurante, diga assim: Deus te ama, sabia? Às vezes a pessoa está esperando, precisando ouvir uma palavra que ela nunca ouviu na vida dela, e quando ela diz: Deus te ama, Jesus te ama, sabia? Ó, vai dar certo na sua vida, acredita, confia. Essa palavra, ela é carregada do Espírito Santo. E o ser humano tem uma carência, o ser humano tem um vazio, que o dinheiro não preenche, a amizade não preenche, o amor terreno não preenche, nada preenche. Todos nós temos um vazio dentro do peito. E quando esse vazio recebe uma palavra que você nunca ouviu, quando esse vazio você recebe algo que você nunca ouviu, isso impacta a vida de qualquer pessoa. Então quero parabenizar você que está aqui hoje, nessa quarta-feira. Eu tenho certeza que com a palavra do evangelista Marcos, a palavra do Jair, os louvores que foram contados aqui nessa noite, eu tenho certeza de uma coisa: você não veio aqui em vão. Mais uma vez, você está saindo daqui cheio, capacitado. Que Deus continue te fortalecendo, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando o direcionamento certo. Saiba de uma coisa: a vida, ela é dura mesmo, a vida é dura, a vida é complicada, a vida é cheia de altos e baixos, a vida é assim mesmo. O que vai determinar o nosso resultado é a forma com que a gente se prepara, porque se você está alinhado com o céu, o caminho do ímpio, ele vai perecer, porque Deus já sabe que o caminho dele é esse, o final dele é esse, é amargo, o final dele é triste, porque viver uma vida sem propósito é triste, sabe? É tão ruim a pessoa se apegar a Deus só no momento difícil, só no momento de dificuldade, você valorizar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento agora. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus continue dando direcionamento a cada um de vocês, que Deus abençoe você, Jonathan, Isabelle. Firme os passos na casa do Senhor. O Jonathan canta, já pregou a palavra, sabe, assim, por que o diabo investe na vida? Porque ele sabe do potencial, ele sabe que se Deus pegar, vai dar um prejuízo para o inferno, e o diabo não quer. Ele pega de manhã, ele joga seta, ele cria maneiras, ele cria objetivo, ele cria situações, ele cria várias coisas que você nem imagina. Por quê? Ele sabe que uma decisão sua vai influenciar muita gente. Existem pessoas em lugares da vida que quando ela te vê dar certo, ela vai dizer: se Deus fez na vida dele, também pode fazer na minha. Se Deus colocou ele de novo aqui, estava aqui, se Deus colocou ele aqui, Deus também pode me colocar. Existem situações, eu vi vida de pessoas da minha família se transformar pelo meu posicionamento. Porque quando o Espírito de Deus está na sua vida, Odinei, não precisa nem muito, vai ter pessoas que através da sua vida vai dizer: como é possível? Porque para fazer isso na vida dele, só se foi Deus. Agora eu creio que Deus está na vida dele. Então é assim, você está retardando um grande projeto de Deus na sua vida, entendeu? Então não perca tempo, venha quando puder, venha, viva no automático, sem permissão. Não peça permissão para sua mente, não peça permissão para ninguém, não programe, não vá. A partir de agora você controla a sua vida, você toma as decisões, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai contra o seu pensamento, porque a sua consciência tenta te mandar em você, né, pastora Messi? Muitas das vezes a sua consciência tenta mandar em você. Tem dias que a pessoa já vai dormir sabendo que vai faltar o trabalho, sabia? Tem pessoa que diz assim: amanhã não vou trabalhar não.
Às vezes é o dia que você vai arrebentar. Às vezes é o dia que você vai arrebentar. Eu me lembro várias vezes que eu levantei cedo, sentei na cama 5h pouca da manhã, você lembra disso? Aí sentei na cama, a médica falava, você está doente, você está ruim, não vai hoje não. Aí eu pensava, analisava, ficava uns 10, 15 minutos pensando ali. Aí eu começava a fazer conta. Aí falava assim, não, posso faltar não. E foi por eu não ter faltado e não ter chegado atrasado, no dia quando eu pedi a oportunidade, eu falei assim, ó, eu nunca faltei aqui, eu nunca cheguei atrasado, eu sempre dei bom exemplo aqui dentro. A pessoa olhou para mim e me deu credibilidade. Então você precisa ter credibilidade, porque quando você tem a credibilidade com Deus, na transparência, na sinceridade, no posicionamento, as portas se abrem para você. Amém? Então é assim, coisas vêm na nossa mão, coisas vai vir na sua mão. Deus é poderoso para fazer alguém olhar para você e falar, sabe, Daniel, ó, quero fazer negócio com você. Não, mas eu quero fazer com você. Eu estou indo para a Inglaterra, estou indo embora e quero fazer negócio com você. Não, mas eu não tenho dinheiro, não entendo, não, paga como você quiser. Só falta às vezes a pessoa falar assim, o negócio é com você que eu quero fazer. Deus pode fazer isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os ímpios ajuntam riqueza para os santos. Existem riquezas guardadas na mão de alguém que é sua aí, tá? Você só precisa acessar, hein, Jonathan? Existem riquezas guardadas na mão de gente que tem muito. Ele ajuntou para abençoar o Filho de Deus. Acabou. Ele pode até, porque a Bíblia diz que o ímpio prospera em passos largos, ó. Sabia disso? O ímpio prospera em passos largos. Para a gente é mais difícil, para a gente é mais duro, para a gente é mais complicado. Mas quando a gente prospera também, quando a gente consolida o que Deus dá na nossa vida, pode até demorar um pouco. Não, né? Pode até demorar um pouco. Entre erros e acertos, problema daqui, problema dali. Mas quando Deus consolidar, você vai dizer, Deus, valeu a pena esperar. Não, mas demorou, não interessa. Mas a partir de agora, eu atingi o que eu queria. Eu cheguei aonde eu queria. Valeu cada choro, cada problema, cada dificuldade, cada sofrimento, cada humilhação. Tudo que eu passei foi para a honra do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento maravilhoso. Essa quarta-feira, mais uma quarta-feira de ensinamento, mais uma quarta-feira na sua presença, mais uma quarta-feira de instrução da sua parte. O Senhor tem nos dado direcionamento, o Senhor tem nos dado a direção certa para tomar. Não permita que a gente venha fraquejar na fé, não permita que a gente venha ter prejuízo, não permita que a dor venha nos ferir, que a frustração venha nos perseguir, mas fortaleça cada um que está aqui hoje, que cada um que está aqui hoje se torne grande, se torne forte, corajoso, resistente. Fortaleça a mente, os pensamentos de cada um, fortaleça, meu Pai, a casa, fortaleça o lar, dá força, em o nome do Senhor Jesus, amém.